pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo nosso aqui, né? Eu sou Wilson Giglio, organizador de empresas e de pessoas, consultor em gestão empresarial nos últimos 25 anos. E nos últimos tempos eu tenho visto muitos empresários sonhadores, né, em ter o seu próprio negócio, perguntando como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu abro a empresa, como é que eu monto o projeto. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, ensinando como é que se faz um Canvas, né? O Canvas, ele é um modelo simples de você começar a tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. De uma forma bem simples e bem prática, eu vou ensinar para vocês, ok? Aguardem aí que eu vou passar vários slides explicando como é que você faz. O nosso aqui já está previamente montado, para que eu possa te ensinar depois direitinho como é que você vai montar isso daí na prática, ok? Nos vemos daqui a pouco. Canvas, painel de modelo de negócios. Como fazer, passo a passo, modelo simples. Entendendo o Canvas. O Canvas é um painel ou mapa de modelo de negócios criado por Alexander Ochtewalder em 2010, juntamente com várias pessoas em todo o mundo, com o objetivo de facilitar a apresentação de um negócio e a montagem do mesmo, tipo, tirando a ideia da cabeça e pondo no papel. De forma simples e prática, vou mostrar a você como fazer isso, para que os seus sonhos se transformem em realidade com planejamento. O objetivo é montar um painel tamanho grande de parede com 9 divisões. Cada divisão tem um tópico que deverá ser preenchido por você, de acordo com os seus objetivos. Já respondendo a questões que normalmente os empresários não fazem quando abrem seus negócios. E isso, por si só, já é uma grande vantagem para você, seu sonho e sua empresa. Divisões. Em cada uma dessas divisões, com suas respectivas cores, e cada cor responde a algumas questões fundamentais, você terá condições de preencher cada uma com as suas ideias iniciais e pensar a respeito do seu negócio. Isso facilitará muito, pois o quadro deverá ser fixado numa parede, para que você possa olhar de longe e analisar tudo que colocou ali diariamente, até ter certeza absoluta que não está faltando nada e está o mais completo possível. Deverá utilizar post-it, papéis autocolantes coloridos, para facilitar a inclusão de ideias ou alterações, se for o caso. Preparando o painel. Pegue 13 folhas de papel sulfite A4 e monte um quadro dessa forma, de preferência na parede à sua frente. Se você montar do jeito que está aqui no modelo, você vai ver que vai dar certinho, ok? Adequando as cores. Quando você for montar esse painel, já monte com papel sulfite nestas cores, já impresso nessas cores, para facilitar o entendimento do que a gente vai passar para você nos próximos slides, ok? Você tem aqui 4 folhas azuis, 2 vermelhas, 4 verdes e 3 na cor meio marrom, ok? Vai ficar mais fácil para você. Questões que você deverá responder em cada tópico. Como e como fazer nessas 3. O que vou fazer, qual o valor que ofereço e qual o diferencial aqui no vermelho. Nas verdes, para quem estou fazendo esse negócio, qual o meu público-alvo. Nesse outro aqui é quanto vou gastar, e aqui quanto vou ganhar, ok? Você fazendo dessa forma, você já vai direcionar o seu Canvas para a montagem dessa maneira. Nada impede que você queira alterar depois, tá? Divisão das questões. No vermelho você tem o que, no laranja ou marrom você tem o quanto, no verde para quem e no azul ou lilás como.
Na minha opinião, o Canvas é uma ferramenta que deve ser utilizada como preparação para a definição completa do seu negócio, antecedendo o plano de negócios. É como se fosse um resumo daquilo que você gostaria de fazer na sua empresa. Como ficará o painel? Aqui você vai ter as principais parcerias, atividades principais, recursos principais, proposta de valor, relacionamento com clientes, canais, segmento de clientes, estrutura de custos e fontes de receita. O nosso modelo ficará assim. Você tem aqui os principais parceiros, utilizando 2 páginas de papel sulfite, atividades principais uma, recursos principais outra, proposta de valor também 2, relacionamento com clientes uma, canais outra, segmento de clientes 2, estrutura de custos e fontes de receita 1,5. Procure entender que mesmo com o Canvas perfeito e um excelente plano de negócios elaborado, isso não vai ser sinal de sucesso. Significa apenas que você está melhor preparado para eventuais problemas que possam surgir no decorrer do tempo. E vão surgir, tá? Pode ter certeza disso. Numerando os tópicos ou divisões. Para obedecer aqui a proposta do Canvas, feita lá pelo Alexander, ele numera o Canvas dessa forma, tá? Proposta de valor, o tópico número 1, segmento de clientes 2, relacionamento com clientes 3, canais 4, atividades principais 5, recursos principais 6, parceiros 7, fonte de receitas 8 e estrutura 9. Se você olhar assim, você vai ver que está meio bagunçado, né? A numeração está bem aleatória, mas essa é a forma que é apresentada pelo Alexander. Lógico que você pode mudar e deixar da maneira que você quiser, tá? O importante é que você entenda bem tudo que você está fazendo, ok? 1. Proposta de valor. Como o próprio título já diz, proposta de valor é o que você vai entregar para o seu cliente. Você deve descrever com poucas palavras a sua proposta de valor. Reflita sobre o que está oferecendo, o ponto de vista da necessidade dos clientes e o que eles vão se beneficiar adquirindo seu produto ou serviço ou mercadoria. Só para a gente deixar bem definido, produto é indústria, atividade industrial, serviços é mão de obra ou conhecimento e mercadoria é revenda. Lembrando que a sua proposta de valor deve ser algo que o cliente deseje e, acima de tudo, que seu produto ou serviço ou mercadoria tenha benefícios e ou diferencial a mais que seus concorrentes. Pense na proposta de valor e se pergunte: por que os clientes comprarão de você e não dos seus concorrentes? Qual a solução que o seu negócio vai trazer para o seu cliente? Por que o cliente precisa ou vai querer comprar de você? São questões fundamentais para que você tenha o seu negócio. Você deve e pode definir mais de uma proposta de valor, tais como acessibilidade, tornar os produtos, serviços e mercadorias disponíveis para clientes que anteriormente não tinham acesso a eles ou está longe deles. Conveniência, facilitar o uso de produtos, mercadorias e serviços. Customização, é a capacidade de adaptação do seu produto, serviço ou mercadoria para atender às necessidades específicas de cada cliente. Novidade, busca satisfazer um conjunto totalmente novo de necessidades que os clientes anteriormente sequer imaginavam que tinham. Performance, melhora o desempenho do cliente em algum ponto. Preço, forma de satisfazer o cliente com menor preço que a concorrência. Na minha opinião, essa é a pior proposta de valor que existe. Tente vender valor e não preço. Venda qualidade, supere as expectativas do cliente,
tem o diferencial a mais. Redução de custos vai auxiliar os clientes a reduzir custos. Bom, decidido o que vai fazer, passamos agora para a pergunta quem. Segmento de clientes. É nesse passo que você definirá quem são os clientes que pretende atender. A ideia de segmentar ajuda a criar uma perspectiva de vendas para mensurar o futuro rendimento do negócio. Para segmentar os seus clientes, faça as seguintes perguntas. Ele vai ter um perfil específico? Como serão agrupados? Onde estão localizados? Existe necessidade comum entre eles? Eles são homens, mulheres ou crianças? Eles pertencem a uma classe isolada? Será por condição financeira, ou talvez por idade, ou por talvez estereótipo formulado pelo mercado, né? São várias as condições aqui e perguntas que você pode fazer para descobrir qual é o teu público-alvo. Veja agora alguns tipos de segmentos de clientes. Diversificado. Tem 2 ou mais segmentos, não relacionados e com necessidades e problemas muito diferentes. Mercado de massa. Não distingue entre segmento de clientes, mas eles têm um problema ou dor em comum que podem ser sanados com a sua proposta de valor. Ou seja, você vai vender sempre uma solução. Nicho de mercado. Atende a segmento de clientes especializados. As relações são todas adaptadas às necessidades dos clientes. Segmentado. Este distingue segmentos de acordo com o mercado, com necessidade pouco diferentes. Nesse ponto, se você fizer uma pesquisa de mercado voltada para o seu negócio, será muito interessante para mensurar adequadamente o seu público-alvo e, com isso, mais possibilidade de retorno e de sucesso. Relacionamento com o cliente. Tão importante quanto a proposta de valor, o relacionamento será a forma que utilizará para conquistar e manter uma boa relação com seus clientes, tanto para ampliar as vendas como para que eles não o abandonem, fidelizando-os. Pense no relacionamento com os clientes, na forma de como e por que eles vão preferir contratar o seu negócio. Tente automatizar o seguinte. Veja alguns tipos de relacionamento com os clientes. Atendimento pessoal, a interação humana, seja no ponto de vista na empresa ou por telefone. Comunidades. Comunidades online para envolver clientes em torno do que vende ou da resolução de problemas em comum, seja através de redes sociais ou fóruns. Serviços automatizados. São aqueles serviços onde o próprio cliente faz todo o processo de atendimento ou compra do produto, como por exemplo o e-commerce, onde o cliente escolhe a mercadoria, paga e recebe pelo correio. 4. Canais. Este ponto é como o seu produto, mercadoria ou serviço vai chegar até o cliente. Como ele vai encontrar seu negócio? Como ele vai te achar? Aqui existem bastante formas de fazer isso acontecer. Vou destacar as principais. Atacado e distribuidores, fornecedores e vendedores de produtos diretos. Equipe de vendas, vendedores diretos e indiretos dos produtos a lojas e até pessoas físicas, utilizando o marketing ativo ou envio de e-mails. Internet. Podemos chegar até os nossos consumidores através do site da empresa, da loja virtual, anúncio, grupos, etc. Ponto comercial. Este é o modelo mais comum no comércio em geral. Respondido o que e quem, chegou a hora de perguntarmos como. Aí está um ponto determinante para o futuro do negócio. Aqui vamos fazer o levantamento das atividades, os recursos e parceria que vai utilizar para construir o seu negócio. Lembre-se que os parceiros podem aliviar seus problemas e facilitar a sua vida. 5. Atividades principais.
Como serão executadas as tarefas para realizar a proposta de valor que você mencionou no tópico em questão? Separe as principais atividades para depois medir os recursos que serão necessários para cumprir as mesmas. Dentre as principais, pode-se destacar: plataforma, quando o negócio cria soluções para hospedar as atividades dos clientes. Produção, a atividade do negócio é produzir algo. Redes, quando a atividade do negócio é prover acesso e comunicação. Resolução de problemas, o foco deste é resolver problemas dos clientes. Exemplo: consertos, manutenção de equipamentos, assistência técnica, comunicação com a internet, vários outros. Ou mercadorias que o cliente utilizará para seu benefício ou de sua família. Lembre-se de descrever as coisas mais importantes, realmente as mais necessárias para executar a principal ação da proposta de valor. As com menos importância também podem ser descritas, porém, faça com outra cor de post-it. Fazendo assim, você conseguirá pré-visualizar o que é mais importante primeiro. 6. Recursos principais. O que são os recursos utilizados? São as pessoas que trabalharam no projeto, os maquinários utilizados, espaço físico necessário e capital de giro. Tudo isso é fundamental para você ter a sua empresa. Todos esses itens precisam ser descritos para que possa visualizar o negócio como um todo. Imagine aí a sua empresa já montada, ok? E como ela deverá ficar, tá? Dessa forma você vai ter uma ideia de tudo aquilo que você vai precisar para colocar aqui em recursos principais. Lembre-se também de fazer prioridades pelas diferentes cores de post-its. Descreverei agora os tipos principais de recursos utilizados. Financeiros, todo e qualquer investimento necessário, capital próprio, financiamento, investidores, etc. É tudo aquilo que você vai precisar de dinheiro para ter o seu negócio e mantê-lo pelo menos durante um bom tempo, tá? Lembrando que sem tirar pro labore, ok? Como eu explico num dos vídeos que você vai assistir depois. Físicos, o espaço físico que você vai ocupar, o que o negócio vai ocupar, né? E o maquinário, o imóvel, computadores, móveis, veículos, etc. Intelectuais, são os especialistas que farão parte da equipe. Jornalistas, programadores, designers, consultores, gerentes, supervisores, ok? Humanos, pessoal que não é especializado, mas que terá um importante papel no negócio. Vendedores, auxiliares, assistentes. Você precisa mensurar tudo que você vai precisar para ter a sua empresa funcionando, ok? 7. Parcerias principais. Quem são os seus fornecedores e parceiros para ajudar a realizar a proposta de valor? É aqui que você vai descrever o que cada um dos seus parceiros fará por você. Por que atrair parcerias e não fazer tudo sozinho? Algumas coisas são necessárias para que você possa desempenhar um bom trabalho. Essas coisas podem ser feitas por especialistas e talvez você não seja especialista em algo que vai compor a proposta de valor. Vamos a alguns exemplos. Abriremos uma pizzaria. Somos especialistas em fazer pizza, mas somos especialistas em teleentrega, delivery. Preciso me preocupar se a moto furou o pneu, se o motoboy não puder vir. Quem vai correr atrás de outro? A empresa que você contratou como parceira. Abriremos um escritório contábil. Somos especialistas em fazer a contabilidade de empresas. Precisamos de computadores para realizar atividades. Mas precisamos saber se uma placa está com problema ou podemos enviar para a empresa parceira em manutenção de computadores ou até chamar um técnico da mesma. Conseguiu ver o que é uma parceria ou fornecedor? Podemos trabalhar em conjunto e obter resultados melhores. Você tem a preocupação única de manter seu negócio em pleno funcionamento, não precisando desmembrar o seu foco, que é administrar a empresa. Veja agora alguns exemplos de parcerias.
Otimização e economia de escala está na relação de fornecedores que podem suprir ou facilitar as atividades. Redução de risco, quando outras empresas integram soluções para diminuir o risco de erros e dar mais segurança aos resultados. Um contador, por exemplo, para te assessorar em tudo. Terceirização, produção de partes do produto ou negócio necessário para resolver e otimizar a proposta de valor. Ok? Respondido o que, quem e como, chegou a hora de perguntar quanto. Fontes de receita. Todo negócio precisa de dinheiro, é ele que dá vida. Sem ele não existe negócio e é bom que você considere isso desde o início, principalmente. Existem muitas formas de cobrar o cliente pelo produto, mercadoria ou serviço fornecido. Porém, o nosso problema agora é saber o quanto vai cobrar. Para isso, apresento-lhe algumas formas de fontes de receita, que seria o ramo de atividade, ok? Aluguel, paga-se para usar o produto por tempo determinado. Assinatura, paga-se para utilizar periodicamente por um serviço ou produto. Geralmente os pagamentos são mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Anúncio, o cliente pagará por utilizar um espaço para divulgar produtos ou serviços. Exemplo, jornais, websites, revistas, televisão. Comissões, ganho pela venda de produtos ou serviço a terceiros. Licenciamento, você vende um produto sem nenhuma alteração, uma licença. A exemplo, software de computador como sistema operacional. Vendas diretas, a mais comum que é a venda direta para o consumidor, varejo, tanto online quanto offline. Uma dica importante é que a sua proposta de valor deve estar de acordo com o que o mercado costuma cobrar e como o seu cliente gosta de pagar. Isso é fundamental, gente. Ter vários tipos de formas de pagamento para o seu cliente escolher. 9. Estrutura de custos. O custo deverá suprir todas as expectativas das perguntas como, o que e quem. Vejamos alguns dos principais pontos dessa estrutura. Foco em custos fixos, que são relativos à indústria ou serviços. Custos variáveis, que variam de acordo com as vendas, tais como comissão e impostos. Custo de mercadorias vendidas, compre bem para lucrar mais e, lógico, oferecer um valor melhor para o seu cliente. Foco nas despesas operacionais, o quanto você vai gastar para operacionalizar a empresa, com aluguel, água, contador, energia, etc. Foco na depreciação, calcule corretamente para incluir isso também nos seus custos. Foco no lucro líquido. Assista o vídeo neste link para saber se está tendo lucro ou prejuízo no mês. Quanto mais você souber, melhor será para você e sua empresa. Foco na tributação, na forma de tributação. Saiba qual é antes de abrir o seu negócio. Isso é fundamental. Nós temos no Brasil várias formas de tributação, tais como Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Após mensurar o valor do seu faturamento, converse com o seu contador, que ele vai te assessorar em toda essa parte. Vai ficar muito mais fácil para você. Agora que nós já vimos aí as 9 divisões, né, as estruturas que você precisa ter para montar o Canvas, eu vou passar um vídeo para vocês de exemplo, né? E nesse exemplo eu vou falar da minha empresa mesmo, para que você tenha uma melhor facilidade e entendimento para poder montar o Canvas do seu negócio. Depois eu retorno para cá, ok? Até mais. Bom, pessoal, estamos de volta. Você viu aí na parte teórica, vamos dizer assim, né, todas as divisões, as cores. Eu montei aqui previamente o mesmo modelo que eu passei para vocês. Já me adiantei aqui, coloquei os slides, né, em cada atividade para saber o que vai em cada uma, para ficar mais fácil para a gente estudar. E já coloquei também previamente os meus post-it para poder
mostrar para vocês aqui na prática como é que nós vamos fazer o Canvas, tá? De um projeto qualquer. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês o da minha empresa, né? Que na realidade sou só eu mesmo, ok? O que eu vendo? O meu conhecimento, a minha experiência, certo? Então a gente vai começar por aqui. Obedecendo ao mesmo padrão que é colocado no Canvas, feito pelo Alexander, eu vou obedecer de acordo com aquilo que eu passei para vocês também nos slides, tá? Então a primeira coisa que nós temos aqui é a proposta de valor. O que é que você vai vender, tá? Isso que é o mais importante. Você vai elencar aqui, nessas duas divisões, tudo aquilo que você vai vender. No meu caso, o que é que eu vendo? Eu vendo organização de empresas e de equipes, tá? Digamos que você tenha uma empresa que está totalmente desorganizada, bagunçada, ninguém sabe o que faz, não tem as definições de responsabilidades, não tem a hierarquia, né? Então, eu vou lá e organizo a sua empresa inteirinha, tá? Independente do ramo de atividade e do tamanho da empresa, é esse o meu principal tipo de trabalho. Eu também faço palestras, né? Ministro palestras aí no Brasil e no exterior também. Eu também faço consultorias de gestão empresarial que está intrinsecamente ligado à parte de organização de empresas, ok? E consultoria é o mesmo fato, só que algumas empresas, por exemplo, me chamam para ver só a parte financeira, ou ver só a parte comercial, ou ver a parte de produção, mas em alguns casos, na maioria dos casos, eu acabo fazendo a organização da empresa inteira. Até porque a base do meu trabalho é a ISO 9001. Então, é muito interessante esse trabalho, porque ele é feito para padronizar todos os processos da empresa. E para fazer isso daí, você tem que primeiro organizar, tá? De uma forma geral. Eu também faço cursos, ministro cursos presenciais em company ou em associações comerciais, centro de diretores lojistas. Eu também tenho cursos EAD, que são cursos à distância, né? Depois de ministrar muitos cursos aí no Brasil, eu resolvi montar esses cursos à distância para poder oferecer até por um preço muito mais vantajoso, muito mais fácil, acessível, para que todos possam comprar, ok? É um investimento barato e que vale a pena. Então eu montei alguns cursos em EAD. Também sou coach, trabalho com essa parte, tanto para empresários como para gerentes de uma forma geral. Qualquer pessoa que queira um trabalho de coach de carreira, por exemplo, eu também faço. E também sou mentor de negócios, tá? Tem muita empresa que já está estruturada, uma boa parte delas são essas que eu já fiz consultoria, que pedem para mim que eu dê uma continuidade, uma manutenção na empresa. Então eu passo a cobrar uma mensalidade e fico à disposição da empresa ali durante 4, 5, 10 horas por mês para ajudá-los em tudo aquilo que for necessário, ok? Então essa é a minha proposta de valor. Eu vendo soluções, tá? E conhecimento. Tudo aquilo que você precisar na sua empresa, de uma maneira ou de outra, ou para você, em termos de capacitação, em termos de aprendizado, em termos de desenvolvimento profissional, então eu faço esse tipo de trabalho. Então, na sua empresa e para o seu projeto, você vai elencar tudo aquilo que você faz, tá? Se você for numa indústria, você vai colocar aqui os produtos que você vai fazer. Se for comércio, o tipo de mercadoria que você vai vender. E se for serviço, o tipo de serviço que você vai oferecer aos seus clientes, tá? Lembrando que é muito melhor você sempre agregar uma solução naquilo que você está vendendo, ok? Para que os teus clientes, os consumidores, tenham mais apetite na hora de comprar, tá certo? A segunda parte, que é o segmento de clientes, no meu caso, eu gosto muito de trabalhar
com empresas ME, que são microempresas, empresas de pequeno porte e de médio porte. Eu trabalho com empresários, com empreendedores, com sonhadores. Quem é que não sonha, né? Quem é que não quer ser a tua própria empresa? E localização geográfica, tanto no Brasil como no exterior. Eu já atendi empresários e empresas de alguns países, né? E foi muito gostoso, foi muito bom, uma experiência muito legal. Mas o meu foco de trabalho sempre foi esse e vai continuar sendo, tá? Então isso daqui abrange algo em torno de 10 milhões de empresas aí no Brasil, tá? Então você vê que é um ramo muito grande, muito extenso, muito vasto, e até por isso cada vez mais e mais pessoas formadas em administração de empresa ou economia, ou que têm alguma expertise, né, estão se tornando consultores, porque o ramo realmente é muito grande, é muito vasto, tá? Tem campo aí no mercado para todo mundo que deseja trabalhar nessa área, ok? No terceiro, relacionamento com o cliente. Como é que eu faço esse relacionamento com o meu cliente? Gente, o meu atendimento ele é sempre pessoal, tá? E personalizado. Algumas vezes o atendimento é via Skype, mas é só no início para bater um papo, fazer uma conversa e tal, porque logo em seguida, provavelmente, eu vou estar visitando esse cliente na empresa dele, tá? Em função do meu ramo de atividade, exceto nos cursos que são EAD. Nesses casos, eu mantenho essa conversa no Skype, né? Mas depois eu já direciono o aluno para participar dos cursos que eu ofereço, né, pela internet, tá certo? Quais os canais que eu utilizo para chegar nesses meus clientes e oferecer os meus serviços? Eu tenho um site pessoal, tá? Que é o wilsongiglio.com.br. Eu tenho o meu projeto social, que é um dos maiores portais do Brasil para empreendedores e empresários, que é o portal dos empreendedores.com.br. Eu tenho o curso EAD para empresários que queiram se capacitar antes de abrir empresa, ou mesmo aqueles que já têm uma empresa que queiram melhorar ali a organização dela sozinhos, né? E não tem nenhuma base, nenhuma experiência, quer aprender a respeito de contabilidade, de custos, de gestão de recursos humanos, de estoque, de inventário, contabilidade, análise econômica e financeira de balanço e várias outras coisas. Então, eu tenho esse curso aqui, EAD, vocês podem ver no empreender.pro.br. É muito interessante. Como eu estava falando, a procura por pessoas que desejam se capacitarem como consultor de negócios, eu acabei montando um outro curso. Estou em fase de finalização dele, da montagem toda, né? E o curso se chama consultordesucesso.pro.br, tá? Ele está em fase final, eu acredito que mais uns 15, 20 dias eu termine ele. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou o único especialista no Brasil em consultoria de gestão empresarial em empresas de comunicação visual. Graças a um trabalho que eu fiz em 2011, eu acabei saindo na revista Exame PME e foi muito divulgado isso daí. Eu saí 5 meses na revista, diretos, assim, consecutivos, né? Com um resultado excelente. E depois disso eu acabei fazendo consultoria em outras 26 empresas da mesma área. Isso daí me deu uma bagagem muito grande, uma experiência fantástica, né? E hoje a maioria das empresas de comunicação visual me procuram para que eu vá lá, organize e deixe tudo em ordem, porque por ser uma indústria e por ter diversas características diferentes, né? Então acabam se perdendo um pouco no caminho, ok? Então o meu trabalho é ir lá e organizar essas empresas e deixar ela
100%, tanto empresa como equipe. E o meio de comunicação que eu tenho com os clientes é e-mail e Skype. Quando eu falo para o pessoal que eu não uso o celular, eu não tenho celular e não faço questão de ter, a maioria das pessoas se assusta muito, né? Mas como é que você faz? Gente, eu na maioria do tempo, eu não estou em casa, não estou no meu home office, eu estou viajando, fazendo consultoria, palestra, cursos, alguma coisa. Então, como é que o pessoal faz para entrar em contato comigo? Ou é via e-mail ou Skype, quando dá para me atender, tá? Senão a gente agenda um horário e eu atendo o pessoal à noite no hotel, normalmente quando eu estou no hotel, ok? Esse é o meio de comunicação que todos os meus clientes têm comigo e todos sabem disso e todos respeitam e aceitam sem problema algum. Até porque quando eu estou em consultoria neles lá, é lógico, a gente faz uma reunião, faz uma supervisão no pessoal, ministra alguma palestra, então das 8 da manhã até as 6 da tarde eu estou dedicado 100% para aquele cliente. Fica muito chato, por exemplo, tirar um telefone do bolso e ficar atendendo outro cliente. Eu não me sinto bem, tá? Eu estou roubando, entre aspas, né, o tempo que aquele cliente está me pagando. Então eu não me sinto bem com isso daí. Por isso é que eu não uso o celular, ok? Eventualmente um e-mail eu respondo, os clientes também não fazem muita questão, até porque eu desconto essas horas que eu utilizo eventualmente, né, pessoalmente para mim, e eu acabo descontando isso daí no trabalho de consultoria. Um negócio bem profissional o máximo possível, ok? Então, todos os clientes já sabem disso. Eu não tenho celular e não uso. Quando eu estou em casa, o pessoal liga aqui no meu fixo, eu atendo via Skype ou por e-mail se tem alguma urgência, tá certo? Então, esse é o meio de comunicação que eu tenho com meus clientes, e-mail e Skype. Aqui, no item 5, atividades principais, o que eu utilizo para poder oferecer todos os serviços, além de ser muito presencial e muito personalizado? A única coisa que eu utilizo é uma plataforma para os meus cursos de EAD e para os meus sites. É só o que eu utilizo para poder ter toda essa estrutura aqui, tá? Eu não uso mais nada. Em termos de recursos principais, o que eu tenho? O que eu utilizo? Conhecimento, gente, no meu caso, é o principal, tá? Eu comecei a trabalhar com 7 anos, vendendo algumas coisas na feira para ajudar em casa. Naquele tempo era muito diferente do que é hoje, hein? Com 14 anos eu comecei a trabalhar no Banco Itaú, no setor de contabilidade, porque eu datilografava muito, né? Eu tinha uma facilidade muito grande para datilografar. Então eu fui trabalhar na área de contabilidade do Banco Itaú. Depois, com 17 para 18 anos, eu já estava me formando técnico em contabilidade e fui trabalhar numa empresa de prestação de serviços contábeis. Com 18 eu já tirei o meu CRC provisório e logo que eu fiz 18 anos eu fui convidado por um dos clientes a ser o gerente administrativo e financeiro da empresa dele, uma indústria de confecção com 180 colaboradores na época. Eu só tinha 18 anos. E a partir daí a minha carreira foi muito rápida, né? Dessa empresa eu passei para uma outra indústria, depois já fui para uma multinacional, depois saí dessa e fui para uma outra multinacional. Aos 33 anos eu era diretor-geral de um grupo de 4 empresas, tá? Então você vê que a minha jornada aí foi muito rápida. Em 1990, com a entrada do Collor, essas 4 empresas acabaram se desestruturando porque não tinha mais capital. Eu tive que voltar para São Paulo, né, para Guarulhos, onde é a minha base, e sem emprego, procurando, né, mas eu ganhava muito, estava como diretor na carteira, não tinha como arrumar emprego naquela época, nessa mesma posição que eu estava. Um amigo me convidou para dar uma olhada na empresa dele. Ele tinha uma empresa de venda de cestas básicas. Eu fui lá na empresa, olhei, vi que tinha muita coisa desorganizada e falei, bom, acho que dá para arrumar. Conversei com ele, combinamos um valor
E eu comecei a arrumar a empresa dele, fiquei lá 4 meses. No 3º mês eu já tinha conseguido dobrar o faturamento, já tinha conseguido reduzir custos, a empresa dele estava quase que totalmente organizada. Nossa, ele gostou demais, tanto que ele convidou para fazer nas outras 4 empresas que ele tinha. E eu fui e consegui em 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, arrumar as outras 4, e vários amigos dele, empresários também, viram esse resultado e me convidaram para também organizar a empresa deles. E foi assim que começou, gente. Eu me tornei consultor em gestão empresarial, vivo disso até hoje, já fazem 25 anos, já se completaram 729 consultorias, se eu não me engano, tá? São mais de 1.300 palestras, cursos que eu ministrei nesse tempo todo. E hoje eu já tenho um nome no mercado, já tenho muita experiência, ajudo muitas pessoas com muito carinho, amor, né? Eu acho que é uma das missões de vida que eu tenho é compartilhar o meu conhecimento com quem não tem, com quem precisa, tá? Mas para tudo isso daí eu tive que passar por muita coisa, ninguém me ensinou, não. Eu fui atrás, eu busquei, procurei, me capacitei, sou autodidata, né? Além das minhas formações em faculdade, mas tudo isso veio com muito trabalho, e cada trabalho, cada empresa que eu acabo pegando para fazer consultoria, eu acabo aprendendo mais, absorvendo mais conhecimento, ok? E isso é muito gostoso, né? Eu me considero aí um eterno aprendiz da vida, tá? Então o que eu vendo é conhecimento, esse é o recurso principal que eu utilizo. E através disso daí, eu estudo muito em livros e manuais, monto muitas planilhas, inclusive para venda também. Uma das minhas propostas de valor são as vendas. Vídeos que eu produzo muito, assisto muito, e o meu ponto principal é resolver problemas, tá? Esses são os meus recursos principais que eu utilizo na minha profissão, não só para mim agregar mais conhecimento, mas também para mim transmitir para os meus clientes de uma forma geral, tá? O que eu preciso para fazer tudo isso daí, gente? Eu utilizo um servidor dedicado, tá? Para poder hospedar todos os meus sites e cursos. Eu tenho um gerente de TI, que é mais um amigo, um irmão do que um gerente, me ajuda demais, e é ele que controla essa parte de informática todinha para mim. Eu tenho os afiliados que vendem os meus cursos, parceiros que vendem as minhas consultorias, palestras, né? E tenho amigos que indicam o meu trabalho aí no Brasil inteiro, tá? Então você vê que para montar isso daqui, gente, não tem nada de complicado. Basta você seguir os slides, as orientações e começar a colocar os post-its principais que você vai ver que é muito fácil, muito simples de você montar tudo isso daqui, ok? As minhas fontes de receita, lógico, todas elas são os trabalhos que eu realizo, né? Consultoria, as palestras, cursos EAD, que esses me dão menos trabalho, né? Uma vez que já estão montados, e os de presença, né? Os presenciais, tanto em company como em entidades, as planilhas que eu vendo, os manuais e livros também, alguns livros, inclusive, eu deixo à disposição de todo mundo gratuitamente. O meu trabalho como coach e o meu trabalho como mentor de negócios. Essas são as minhas fontes de renda, tá? Você vê que são várias. Quando eu não estou ganhando de uma, eu estou ganhando de outra. Eu acho muito importante você ter uma diversificação nos produtos, no serviço, na mercadoria que você vende,
Porque quanto mais você tiver, mais possibilidade de venda você tem também. De repente você pode, num determinado produto ou mercadoria ou serviço, não agradar um cliente, não convencer um cliente, mas você acaba convencendo de outra forma, oferecendo um outro produto, uma outra solução, ok? E eu acho que isso é muito importante, você ter diversas fontes de renda para você poder fazer isso, tá? E a estrutura de custos? Bom, a primeira coisa que eu tenho que manter na estrutura de custos é o meu home office, tá? É onde eu trabalho, é onde eu fico uma boa parte do meu tempo e eu preciso ter a minha sala com todos os equipamentos necessários, com tudo que é possível para que eu possa exercer a minha profissão. Eu preciso de um notebook bom, eu utilizo um Toshiba de 17 polegadas, que eu utilizo inclusive viajando nas minhas consultorias, e é ali que eu levo todo o meu material, além de um HD externo, que é um backup, né? Eu preciso de um servidor de rede, que aqui eu tenho vários computadores instalados. Eu preciso de hospedagem aqui nesse meu servidor dedicado, né? Que é um custo que eu tenho. Eu tenho salários mais os encargos do meu pessoal. Tenho que considerar também a depreciação dos meus equipamentos, porque você sabe que equipamentos de informática ou filmadoras mesmo, a cada 3 anos aí a gente tem que trocar, e isso eu tenho que colocar também como custo da minha prestação de serviço, e as demais despesas operacionais que eu tenho que considerar, a parte de despesas administrativas, comerciais e financeiras, ok? Nas comerciais eu tenho a despesa de marketing, viagens, algumas que eu mesmo pago, né? A maioria das minhas viagens, quem pagam são os clientes, né? Os clientes é que absorvem esse custo de aéreo, hotel, hospedagem, refeição, né? O que tiver, é tudo por conta deles, e o pagamento basicamente vem líquido para mim. E eu ofereço para o cliente na hora da venda várias opções de pagamento. E isso eu acho também muito importante, porque de repente uma empresa só pode te pagar X por mês. Você vai ter que se adequar a esse valor, tá certo? Eu comecei lá com um valor muito pequeno na época, hoje já é mais alto. Imagina que você, quando você está contratando um profissional com a minha experiência, com a minha bagagem, é a mesma coisa que você está fazendo aí uma visita num médico, num especialista bom. E você sabe aí, em média, quanto é que um médico cobra, né? Então a base é mais ou menos a mesma, ok? Mas se você quiser mais detalhes, depois você entra em contato que a gente vê. A diferença é que, diferente do médico, eu vendo um pacote, tá? Normalmente na consultoria e em organização de empresas, eu vendo 300, 400, 500 horas de trabalho, tá? Já incluindo aí o fato material que a gente vai implantar na empresa. Então, a visão já é um pouco diferente. Isso daí é parcelado de acordo, normalmente, com as possibilidades do cliente, tá? A gente tem que, para o cliente, nós temos que ser parceiros, né? Amigos, ok? Nós não somos tratados, bem dizer, como um prestador de serviço, um terceiro, tá? A gente faz muita amizade, até porque eu vou ver tudo que existe na empresa para consertar, ok? Então a gente parte desse princípio, de que a amizade, a parceria vale muito mais do que um eventual prestador de serviço que o prestador fica de um lado e o cliente do outro. No meu caso não é dessa maneira, tá? A ligação ela é muito maior, com muito mais intimidade, com muito mais amizade. E eu faço questão disso porque é muito gostoso a gente ser mais amigo do empresário, né? Até porque o desejo de ajudá-lo e a empresa dele e a realizar o sonho, né? É muito maior do que qualquer outra coisa, tá certo? Então, gente, esse é o modelo de um Canvas simples,
né? Você vê que não tem nada de difícil de montar, nada de difícil de fazer, é só você obedecer esses mesmos critérios que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu também. Não é também nenhum modelo de virtude de beleza, né? Você vê que eu estou fazendo em folhas aqui de papel sulfite, que você pode imprimir aí também. Os post-its eu comprei na papelaria, né? Colei tudo com durex, tá bem simples, bem caseiro, né? Eu demorei aqui para montar tudo, eu acho que foi umas 2 horas mais ou menos, tá? Entre impressão, a montagem, a impressão dessas partes aqui dos slides e a montagem do restante do plano aqui. Não chegou a 2 horas não, mas eu acredito que já valha para você ter uma ideia de como fazer, de como montar, ok? Agora a gente vai voltar lá para os slides, que eu tenho mais alguma coisa ainda para falar com você, ok? A gente se vê logo mais. Até. Bom, pessoal, é isso. Eu espero sinceramente que você aproveite todas essas dicas. Você viu que o Canvas, ele é bem resumido, né? Mas ele já vai ser a base perfeita para você montar o plano de negócios, que aí sim você vai montar com muito mais detalhes, com valores, inclusive, até para efeito de custos, de receitas, né? Você vai fazer algumas projeções melhores, né? Você vai fazer aí um plano de marketing, de como é que você vai chegar aqui nesses clientes, e tudo isso daí envolve valores, envolve custo, envolve investimento, e você precisa saber tudo isso daí, né? Além da parte aqui do imobilizado, de salários, de tudo aquilo que você precisa colocar para não se perder, e quando for realmente abrir a sua empresa, montar o seu negócio, já ter tudo isso daí na ponta do lápis para que dê certo no final, tá? É esse o objetivo meu dessa aula toda aqui, de todas essas orientações, dos vídeos que eu já passei para vocês assistirem, tá? E eu espero realmente que você tenha sucesso absoluto naquilo que você deseja fazer, tá? Consciente, se capacitando para isso, tendo o capital de giro necessário para poder abrir a tua empresa sem medo, sem receio, ok? Com bastante fé, foco, comprometimento e determinação, ok? Se tiver medo, cara, vai com medo mesmo, ok? Confio em você, confio na sua vontade de querer aprender mais, tá? E me coloco à sua inteira disposição. Entre em contato comigo, você já tem meu e-mail ali, né? Se tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar em algo, fica à vontade, tá certo? Um grande e fraternal abraço, que Deus abençoe você, a sua família e os seus negócios. Até mais.